Episódio 1 Pleiades 1 Conde Bayer. Bayer era uma família famosa de espadachins e o chefe da família era Margrave da fronteira norte do reino Selen. Mas isso tudo está no passado, porque agora eles são só uma velha família nobre. Mas eles ainda eram a família Bayer. Mesmo que pai e filho tenham caído e a sua família tenha se desmoronado em aproximadamente 3 anos, eles ainda mantinham a sua posição no último lugar das 12 famílias nórdicas. Na mansão do grande Conde Bayer, havia um rapaz doente no quarto do seu segundo filho, que era chamado de Angústia do Conde Bayer. Era um rapaz no final da adolescência que estava gemendo de forma estranha. Ele tinha cabelo azul escuro, um rosto branco e esguio, e um par de olhos verdentes, que misturados lhe davam uma boa aparência. Mas agora ele estava pensando na sua situação enquanto via o seu reflexo no espelho. O nome do rapaz era Jude Bayer, também conhecido como o segundo filho do Conde Bayer. O rapaz agora estava pensando enquanto olhava fixamente para o espelho que estava na parede. Essa semelhança é tudo real? Tudo que eu vejo no espelho é real? O fato de Jude Bayer ser agora Jude Bayer? A sentença parecia um jogo de palavras, mas Jude estava sério. Ele tinha que estar, porque ele era ambos, Jude Bayer e Kang Jin-ho, ao mesmo tempo. Não importa o quanto eu olhe, este personagem é do mundo de Legend of Heroes 2. 2 dias se passaram desde que Jude se lembrou das memórias como Kang Jin-ho. E esse tempo, de 2 dias, não era curto. O nome Jude Bayer, a situação do Conde Bayer, o reino Selen e as suas circunstâncias preocupantes, nenhuma delas era inconsistente com Legend of Heroes 2. Pleiades, um mundo que era o cenário de todos os jogos de Legend of Heroes. Vamos encarar a realidade. Este mundo é Pleiades e eu sou Jude Bayer. Aquilo parecia um pouco diferente de simplesmente entrar num jogo, que era como em novels e mangás. Em vez disso, a situação parecia que ele tinha nascido como Jude Bayer e só agora lembrou-se da sua vida passada como Kang Jin-ho. Então, mesmo que ele tenha se tornado Jude, não se sentia estranho ou fora do lugar, porque desde o início ele era ambos, Jude Bayer e Kang Jin-ho, ao mesmo tempo. Jude levantou a sua cabeça e voltou a olhar-se no espelho. Ele viu uma bela imagem de um rapaz bonito com sua beleza superior olhando para si no espelho. Eu sou lindo. Ele não só era bonito, ele era exageradamente bonito. Jude se levantou de sua cadeira e olhou para o seu quarto. Era espaçoso, bom e limpo. O quarto parecia ser maior do que o apartamento em que ele vivia quando era o Kang Jin-ho. Mesmo que as mobílias mostrassem sinais de serem velhas, ninguém poderia negar que toda a mobília era luxuosa. Jude considerou a sua situação objetivamente. A diferença entre os dias de Kang Jin-ho e os dias de Jude. Ele era jovem outra vez, 1000 vezes mais bonito que antes. Ele tinha se tornado um nobre. Era absolutamente perfeito. Era um upgrade tão bom ao ponto que ele queria aplaudir. Mas então Jude pensou, isto não é um pouco fodido? Não era por causa do Jude. Mesmo que Jude Bayer fosse um personagem com alguns problemas entre os personagens de Legend of Heroes 2, o maior problema era o fato de este ser o mundo de Legend of Heroes 2. A história de Legend of Heroes 2 não era um mundo de fantasia pacífico. Era um mundo de grandes tribulações, demônios que vieram do submundo e anjos que vieram do céu para lutar contra eles. Todos os países e raças do continente foram enredadas e mortas na guerra. Enredada, envolvido, ou seja, as raças foram envolvidas na guerra. Resumindo, o mundo estava destinado ao apocalipse. Tive sorte de não estar no terceiro jogo. Melhores consolas de videogames.
Legends of Heroes 3 lidava com o que aconteceu após a guerra entre anjos e demônios, onde todas as nações humanas colapsaram. Se ele tivesse entrado no Legend of Heroes 3, ele não estaria sentado e se olhando no espelho como agora. Em vez disso, ele estaria sendo mordido e devorado por monstros. Como esperado, só há uma maneira. Ele tem de ficar forte. Ficar forte para que quando chegarem as grandes tribulações, ele consiga sobreviver. E, se possível, ele tem de ficar forte o suficiente para proteger a si mesmo e as pessoas à volta dele. No mundo real onde Kang Jin-ho vivia, havia uma grande limitação de quão fortes humanos poderiam ficar. Mas isto era Pleiades, o mundo de Legend of Heroes. Era possível que alguém ascender e se tornar uma força absoluta, além da consciência, um poder que beira a onipotência neste mundo. Bem, a autenticidade disso é questionável, mas seguindo em frente... Por um momento, ele olhou seu antebraço delgado, mas rapidamente tomou sua decisão e fechou seu punho. Eu vou sobreviver às grandes tribulações. Eu consigo fazer isso. Eu tenho de fazê-lo. Jude, ele mesmo, era Outboxer 009. Ele era um grande viciado que conseguiu chegar e se manter no topo do ranking do servidor por 23 meses seguidos. Por isso, Jude decidiu considerar a situação de Jude Bayer primeiro. Jude Bayer, o segundo filho do Conde Bayer. Ele era descendente da família Bayer que produziu guerreiros incríveis por gerações, mas ele mesmo não tinha dominado nem a mesma uma das técnicas básicas de espada. Claro, ele não era alguém inútil, já que era um dos personagens jogáveis. Jude tinha talento. Não era só um talento ordinário, mas sim um talento incomparável. Tianmu Chiche, corpo marcial celestial. Como o nome implicava, era um talento celestial para artes marciais. Mas havia um problema aqui. Jude nasceu com uma quantia anormal de Yin nos meridianos em todo o seu corpo. Essa condição tem o nome de Gyun-Jun-Ma, 9 meridianos de Yin cortados. Vida curta, fracos, que não conseguem usar mana, mas possuíam uma tremenda quantidade de energia Yin. Esses eram os efeitos de Gyun-Jun-Ma. Ele era um gênio sem sorte que tinha um corpo com Gyun-Jun-Ma e Tianmu Chiche. Esse era o garoto de nome Jude Bayer. Eu não poderia ser o Leon? Ou o Maximilian? No Legend of Heroes 2, onde vários personagens jogáveis existiam, Maximilian era o personagem principal do jogo. Um personagem roubado que tinha um grande talento em ambos, magia e espada. Era o chamado personagem preparado pela companhia para permitir aos novatos verem o fim do jogo. Então Maximilian vai estar aqui também, certo? Maximilian não era o único. Havia uma grande chance de todas as personagens de Legend of Heroes 2 existirem neste mundo. Estou ficando empolgado sem motivo. Ele tinha acabado de se lamentar por ter entrado neste mundo, mas era o mundo de Legend of Heroes 2. O seu coração começou a bater mais rápido quando ele pensou que poderia conhecer a versão materializada das personagens de LOH2. Ok. Em primeiro lugar, eu tenho de tratar o meu Geum-Julmak. Depois de tratar a sua doença, o seu Tianmu de Shi iria florescer. Claro, não era uma tarefa fácil curar Geum-Julmak. A evidência disso era que o Conde Bayer ainda não tinha conseguido fazer nada sobre a condição de Jude até hoje. Mas existe uma maneira. Como um grande viciado de LOH2, ele era um jogador que conhecia diversas curas para sua condição. Embora saber e executar sejam coisas diferentes. É possível conseguir um remédio com esse corpo que é fraco por causa do Geum-Julmak? Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, era impossível. Não era algo que ele pudesse fazer sozinho. Mas se esse não era o caso, se ele pudesse trabalhar com outra pessoa? Todos os métodos que ele pensou são um pouco complicados, mas ele pensou se a família Bayer iria acreditar nas palavras de Jude. Preciso de aliados. Alguém que iria acreditar e seguir as palavras de Jude.
Alguém queria estar ao lado dele em qualquer hora e lugar. Foi quando... Jovem mestre, posso entrar? A voz que ele ouviu de fora do quarto era Majá, a empregada exclusiva de Jude. Empregada exclusiva. Mesmo que o mundo em que grandes tribulações iriam acontecer e ele tivesse um corpo com Gyun-Ju-Ma, Jude pensou que a sua vida era muito melhor comparada com a sua vida como Kang Jin-ho. Depois de um tempo pensando, Jude levantou sua cabeça e disse: "Oh, pode entrar." Com a sua permissão, Maja abriu a porta em silêncio e entrou. Ela era uma mulher nos seus 20 anos com cabelo azul amarrado ordenadamente, e a sua expressão fria demonstrava sua beleza atrativa. Depois de entrar no quarto, Maja cumprimentou Jude e disse imediatamente: "A senhora Cordelia Chase, sua noiva, veio visitá-lo." Ah, visitar uma pessoa doente. Parando para pensar, ele pensou que valia a pena visitá-lo. Quando ele acordou às suas memórias de Kang Jin-ho, ele lembrou-se de um monte de coisas sem sentido. Já agora, o Jude não é considerado uma pessoa doente aqui? O que deveria fazer? Ele tinha se lembrado das memórias de Kang Jin-ho, mas as memórias de Jude não haviam desaparecido. Em outras palavras, conhecer a sua noiva Cordelia não era problema algum. Cordelia. Ela era uma beleza incomparável com cabelo vermelho rosado. O número de pessoas bonitas neste mundo não é muito grande. Espera, não eram todos os personagens lindos? De qualquer maneira, se era Cordelia Chase, Kang Jin-ho sabia muito sobre ela. Chase, a famosa família de magos. Se a família de Jude, os Byers, era uma família famosa de espadachins, a família Chase era uma famosa família de magos. Claro, ambas as famílias eram agora fracas comparadas ao passado. Em todos os casos, Cordelia Chase era uma maga que nasceu com um excepcional talento mágico. Ela não tinha um talento natural como Jude, mas ao invés disso, ela não tinha nenhuma fraqueza como Gyun-Jun-Ma, fazendo ela ser mais fácil de jogar no LOH2. Estou nervoso. Ele não pensava que iria conhecer a sua noiva, que também era um personagem jogável no LOH2. Jovem mestre? Hã? Ah, sim, ok, eu vou vê-la agora mesmo. Quando Jude respondeu de bom grado, Maja hesitou por um momento, mas logo acenou e disse: "Ela está esperando no quarto de desenhos." Goods, eles têm um quarto específico para desenhar? Depois de Maja dizer aquilo, ela começou a guiá-lo até o local. Eu realmente sou um nobre. Era uma experiência nova para ele, mas quando ele pisou no corredor, Jude percebeu que era a casa de uma família nobre. A residência transmitia um grande poder. O corredor enfatizava a praticidade ao invés de esplendor, mas era tão grande que parecia que ele estava andando num grande castelo e não numa mansão. O Sr. Jude Byer chegou. Maja, que anunciou a chegada de Jude quando estavam na entrada do quarto, abriu a porta com um movimento contido. Ao contrário do corredor, que dava uma impressão nítida, o quarto de desenhos era bem decorado. Dentro dele, havia uma garota com cabelo vermelho rosado e uma cavaleira do gênero feminino perto dela, que servia de escolta. Cordelia Chase, a noiva de Jude Byer. Jude estava nervoso enquanto entrava no quarto. Ele olhou para Cordelia com um sorriso natural. Mas, logo depois disso, no momento em que olhou para Cordelia, Jude abriu amplamente os seus olhos. Cordelia fez o mesmo. Os dois disseram quase ao mesmo tempo: "Por que você está aqui?"